Olá, pessoal! Eu hoje quero conversar com vocês sobre cláusula contra infidelidade. Vocês já ouviram falar? Pois é, existem casais, pessoas que vão morar juntas, que vão se casar, que preparam em um pacto antinupcial ou num acordo de convivência, preparam um documento onde ali eles informam como eles desejam que seja a relação deles. Não só sob o ponto de vista patrimonial, onde eles vão informar o regime de bens que eles desejam para aquele relacionamento deles, mas eles podem informar também como eles desejam que seja a relação deles em outros aspectos, inclusive no aspecto da fidelidade. Não sei se vocês têm conhecimento, no Código Civil é considerado dever do matrimônio, do casamento, a fidelidade. Ou seja, se alguém tem um dever, o outro tem um direito. Então, entre os dois, esse dever nas relações ele é recíproco. Entre os dois, um tem o dever e o outro também. E este um tem o direito e o outro também. De quê? Da fidelidade. Mas existe atualmente essa possibilidade de se convencionar ali que não querem que haja infidelidade, de colocar isto no papel, inclusive desejando, talvez como uma forma de caracterizar que a infidelidade ela vai ser muito difícil de suportar, mas vai magoar profundamente. E ali, caso aconteça, as pessoas chegam num acordo do quanto vão pagar como uma multa, como uma sanção pecuniária, caso aconteça a infidelidade. E ali, a infidelidade pode ser também, ali no documento colocada, que tipo de infidelidade? Somente a física? Ou também virtual? Ou outras formas de infidelidade? De que maneiras que se pode pensar em ocorrer, caso aconteça, que o outro considere infidelidade e que haja ali forma de você pagar pela infidelidade e ali também decidir, né, como desejam que fique a relação a partir dali, se essa infidelidade aconteceu uma única vez ou várias vezes, com a mesma pessoa ou com outras pessoas, enfim, existe ali uma possibilidade razoável de se pensar o que para aquelas pessoas é confortável ou desconfortável, sob o ponto de vista da infidelidade. E por isto tem sido utilizado bastante nos documentos que se antecipam à relação, à cláusula contra a infidelidade. Então, é interessante a gente ver na evolução das famílias na sociedade, o direito de família está ali acompanhando as necessidades de cada família, de cada integrante da família. E quais são as consequências também? Porque assim, as consequências vão além de uma questão patrimonial. A gente pode ter questões morais, a gente pode ter questões que vão, se as pessoas têm filhos, podem atingir os filhos direta ou indiretamente. Então há muito que talvez se pensar, prevenir. Então falar sobre é o melhor caminho. Não deixe de procurar um advogado, uma advogada para poder se informar bem sobre estas possibilidades, se vocês desejam também, né? Que há pessoas que para elas não é necessário que seja colocado isso no papel. Mas existe uma máxima que é o que está escrito, a gente não tem dúvida, né? A gente pode pensar, talvez, numa forma de colocar no papel, combinado não sai caro. Essa era a máxima que eu queria lembrar, né? O combinado não sai caro. Se as pessoas combinam, qual é o acordo entre elas? Existem, e eu já tive casos nesse sentido, das pessoas
colocarem no final do relacionamento, poxa, a gente nunca falou sobre isso, e para o outro foi uma grande surpresa, e para aquele outro que talvez tenha cometido alguma coisa que desagradou o outro na relação, aquilo talvez não fosse tão ruim ou tão absurdo, enfim. Né? Não estou falando da infidelidade, né? Existem outras situações que podem chocar as questões de valores de cada um. É importante conversar. Hoje em dia é fundamental para a gente poder ali trazer, talvez documentalmente, quais são os valores. Inclusive, pessoas que são absolutamente a favor da fidelidade sempre e que desejam expressar isso por escrito. Né? Que eles são, apesar da lei prever, né? Tem ali a necessidade de se colocar. Vejam, não é um assunto pacificado, é um assunto ainda polêmico, ainda está começando, a gente tem discussões ainda na doutrina, os doutrinadores, os profissionais que estudam, que esmiuçam esse assunto, ainda estão discutindo, não é unânime a opinião. Então, mas ela já existe, né? O tema já existe e é importante a gente conversar sobre. Até o próximo vídeo.